think you're always woke. I wish that you were here to give me everything I want, but I know that life's unfair and we can't always have it all. Então, gente, eu vou começar primeiro passando esse creme aqui da Tô de Cacho, Crespo Divino, em todo o cabelo. Esse creme vou passar junto com o reparador da Capsilin. Tem esse reparador aí no canal, já falei sobre ele. Então eu vou colocar um pouco de cada e vou aplicando em todo o cabelo. Não vou passando divididozinho não, vou passar mesmo bem por cima do cabelo, tá certo? Eu sempre faço isso quando eu faço esse tipo de finalização mais estruturada, que eu quero que fique mais definido. É dessa forma. O primeiro creme eu uso assim, passo ele em todo o cabelo. Agora eu vou dividir no cabelo. Eu não divido tipo nuca, eu divido já da forma que eu uso, com a divisão que eu uso. A parte da lateral, que tem mais cabelo, e a outra parte, porque eu gosto de fazer assim, pra mim dá mais trabalho da outra forma. Mas se você faz de outra forma, não tem problema, tá certo? Prendo assim com esses biquinhos de pato. E agora, pra fazer a fitagem, eu vou usar esse creme da Nasaka. Eu escolho cachos marcantes, eu já falei sobre ele também aqui no canal. E junto com o creme eu vou usar esse ativador de cachos da Capsilin. Daí em cada mecha eu vou colocar uma quantidade de creme e uma quantidade de ativador de cachos da Capsilin. E vou passando em cada mecha, espalho e vou aplicando, ó. Com os dedos mesmo eu vou passando pelo cabelo. Meu cabelo já está desembaraçado. Eu não passo mais escova depois que eu desembaraço no banho. E eu vou passando assim. Passo os dedos no cabelo várias vezes para certificar que ficou o creme certinho em todas as mechas. Ó, gente, como fica maravilhoso. E, gente, eu vou fazendo isso em todo o cabelo. Não esquece, em cada mecha que eu coloco creme, eu coloco ativador. Eu não coloco ativador no cabelo todo, tipo, sem dividir. Eu sempre, em cada mecha, eu coloco creme e ativador, pra certificar que ele fique bem definido mesmo, tá certo? Eu vou adiantar o vídeo pra não demorar muito, mas eu vou fazer isso em todo o cabelo da mesma forma.
Então, gente, já deixei ele secar naturalmente. Eu deixei ele secar por volta de umas meia hora, tal. Eu sempre faço esse tipo de fitagem mais estruturada quando eu tenho tempo, porque eu gosto de deixar ele secar naturalmente primeiro. Eu não gosto de já passar no secador. Enfim, ó, mas dá pra ver, gente, como ele tá bem definido, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Chega até bem brilhosinho. Aquela quantidade de creme você pode achar assim, nossa, quanto creme e tal. Pro meu cabelo fica ideal, gente. Meu cabelo é muito fino, se eu passar pouco creme, ele fica bem farofado. Então pra mim fica ideal, não fica pesado. Eu nem passei o secador ainda, ele não tá pesado. Daí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o secador, aquela coisa que vocês já sabem, só pra finalizar mesmo a nossa fitagem, tá certo? Tá certo, gente? E é isso aí, esse é o resultado da minha fitagem estruturada. Essa finalização eu não faço sempre assim, se eu tiver atrasado, eu já falei a vocês, eu faço uma coisa mais rápida, tal. Mas é a que eu mais gosto, porque deixa o cabelo bem definido, ó. Bem no lugarzinho, e é como eu falei, a quantidade de creme é legal pro meu cabelo. Daí se você achar que vai ficar muito pro seu cabelo, você não vai gostar, você diminui um pouco. Mas eu uso sempre todos aqueles produtos, eu sempre uso 2 cremes, sempre passo reparador e sempre passo o ativador de cachos. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Sempre eu posto as fotos, aí algumas pessoas comentam, ah, que cabelo lindo e tal. E é dessa forma que eu deixo meu cabelo lindo, fazendo essa fitagem assim, mais estruturada, usando essa quantidade de produtos. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu likezinho embaixo, não esqueça de se inscrever no canal. É isso, um beijão e até a próxima!